mais de 200 mortos e 1.800 feridos. O Sudão, terceiro maior país da África, está imerso desde o último dia 15 em um cenário de caos e violência entre exército e paramilitares, principalmente na capital, Khartoum. Os confrontos envolvem tropas de dois generais que eram aliados, Abdel Fattah al-Burhan, comandante das Forças Armadas, e o general Mohamed Hamdan Daglo, chefe da milícia RSF, Forças de Apoio Rápido em português. Os dois chegaram a orquestrar em conjunto um golpe militar em outubro de 2021, mas nos últimos meses viraram inimigos e agora disputam a hegemonia do poder. A escalada de violência recente destruiu as esperanças dos sudaneses de que os militares pudessem ceder o poder a um governo liderado por civis, após terem interrompido o processo de transição democrática em 2019. A brutal disputa entre os generais acontece 4 anos depois dos protestos no Sudão terem derrubado o ditador Omar al-Bashir, que comandou o país por 3 décadas. Isso, inclusive, impulsionou uma série de movimentos similares em outras partes da África e do mundo árabe. Nos últimos meses, organismos internacionais intermediaram um acordo entre os comandantes e partidos políticos para restabelecer a democracia, mas sem sucesso. Recentemente, os dois generais deram declarações dizendo que não estavam mais dispostos a negociar, indício de que o Sudão, que tem mais de 45 milhões de habitantes e 1,8 milhão de quilômetros quadrados de área, pode mergulhar de vez em uma guerra civil. Mas para a gente entender melhor essa disputa de poder no país, é preciso explicar o atual cenário político no Sudão. Desde outubro de 2021, quando os militares tomaram o poder durante o processo de transição democrática, que teve início em 2019, após o ditador Omar al-Bashir ser derrubado, o país é governado pelo general Abdel Fattah al-Burhan. Mohamed Hamdan Daglo, chefe do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, era tido como seu número 2 no comando. E são exatamente esses dois que, agora, disputam o controle do país. O general Burhan controla o exército sudanês e Daglo lidera as forças paramilitares. Eles estiveram lado a lado durante o golpe que depôs o primeiro-ministro civil Abdallah Hamdok em 2021, mas se tornaram inimigos públicos nos últimos meses por discordarem sobre a participação do RSF nas Forças Armadas. As forças comandadas pelos dois generais ainda disputam a formação de um eventual governo de transição. Tensões entre as partes fizeram com que a assinatura de um acordo de passagem para a democracia, apoiado pela comunidade internacional, fosse adiada. E por que o Sudão é tão importante? Terceiro maior país da África em extensão territorial, mas um dos mais pobres do mundo, o Sudão fica localizado em um estratégico ponto no nordeste da África. Nos últimos anos, o país, membro da Liga Árabe, tornou-se um importante ator de disputa na batalha entre a Rússia e as potências ocidentais, particularmente os Estados Unidos, por influência na região. O grupo paramilitar Wagner, considerado a força auxiliar do exército russo na guerra na Ucrânia, já enviou tropas para o Sudão em apoio ao governo militar, além de comandar uma importante concessão de exploração de minas de ouro. A disputa entre os dois generais representou um duro golpe aos americanos e entidades internacionais como as Nações Unidas, União Africana e Liga Árabe, que tentaram evitar a eclosão dos confrontos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, enfatizou em conversas com os dois generais em conflito a urgência de alcançar um cessar-fogo. Autoridades militares dos Estados Unidos vinham pressionando o governo sudanês a retomar o processo democrático no país 18 meses depois dos generais terem tomado o poder após a queda do regime ditatorial em 2019. Mas quem é Abdel Fattah al-Burhan, o chefe militar do Sudão? O general é um comandante militar poderoso que tem sido, durante anos, líder de fato do Sudão. Ele comanda uma das duas principais facções rivais
que lutam agora pelo controle do país. Pouco conhecido antes de 2019, Burhan subiu ao poder no rescaldo do tumultuoso golpe militar que derrubou o ditador Omar al-Bashir, líder autoritário que foi deposto depois de 3 décadas após uma onda de protestos tomar o país naquele ano. Nas Forças Armadas, Burhan também serviu como comandante do exército em Darfur, no Sudão Ocidental, quando 300 mil pessoas morreram e milhões foram obrigadas a se deslocar durante os combates entre 2003 e 2008. Esses combates foram inclusive bastante criticados pela comunidade internacional pelas violações aos direitos humanos. No passado, Burhan manteve laços estreitos com al-Bashir, mas quando o autocrata foi deposto, seu ministro da Defesa assumiu o controle do país, forçando os manifestantes a exigirem a sua demissão. Burhan ascendeu ao poder para substituí-lo, tornando-se o líder mais poderoso do país durante a transição política. Enquanto as nações ocidentais esperavam que o Sudão avançasse em direção à democracia, ele foi aumentando progressivamente o seu domínio. Depois de civis e militares terem assinado um acordo de partilha do poder em 2019, Burhan tornou-se presidente do Conselho de Soberania, um órgão criado para supervisionar a transição do país para um regime democrático. Contudo, à medida que a data para a entrega do controle aos civis se aproximava, no final de 2021, ele relutou em passar o poder. Em 25 de outubro de 2021, o general deu um golpe no governo civil e depôs o então ex-primeiro-ministro Abdallah Hamdok. E quem é Mohamed Hamdan Daglo? Burhan lutou pelo controle do Sudão ao lado do tenente-general Mohamed Hamdan Daglo, que lidera as forças de apoio rápido do país, um poderoso grupo paramilitar. De origem humilde, Daglo ganhou notoriedade após ascender ao comando das milícias responsáveis pelas piores atrocidades registradas no conflito em Darfur. O seu sucesso em acabar com a revolta na região fez com que al-Bashir o retribuísse com a nomeação a chefe das recém-criadas Forças de Apoio Rápido. Em outubro de 2021, Burhan e Daglo se uniram para tomar o poder num golpe que os transformaram em líder e sublíder do Sudão. No entanto, nos últimos meses, as rusgas entre eles tornaram-se públicas e ambos começaram a destacar silenciosamente tropas e equipamentos para bases militares em Khartoum e ao redor do país. Os Estados Unidos e outras nações estrangeiras conduziram os esforços para persuadir os dois generais a transferirem o poder para um governo liderado por civis. Em vez disso, agora eles estão em confronto violento. Daglo culpou Burhan pela violência que agora envolve o Sudão. No último dia 1º, os dois generais haviam concordado com uma pausa de 3 horas nos confrontos para retirar civis com segurança. O acordo, porém, foi ignorado. O exército diz que continuará os ataques até expulsar o grupo da capital. Já o líder das Forças de Apoio Rápido pede que a comunidade internacional tome medidas contra o que ele chama de crimes de Burhan. Atores políticos tão distintos como Estados Unidos, China, Reino Unido, Rússia, Egito, Arábia Saudita, Conselho de Segurança da ONU, União Europeia e União Africana pedem um fim rápido das hostilidades que ameaçam piorar a instabilidade da região. Escolas e postos de gasolina em Khartoum permanecem fechados e serviços de saúde foram interrompidos. Os habitantes permanecem em suas casas sem eletricidade e água encanada, e suas reservas de alimento estão perto do fim. Antes da explosão da violência, mais de 1/3 dos 45 milhões de habitantes do Sudão já dependiam de ajuda humanitária. Um confronto prolongado aumenta os tremores de uma guerra civil, enquanto o país luta contra o colapso econômico, inviabilizando ainda os esforços para a realização das eleições. No site do Estadão, você fica por dentro dos últimos acontecimentos no Sudão. O Estadão Explica fica por aqui. Até a próxima!